Inicialmente, gostaria de agradecer o convite, falar que é um prazer estar aqui com os senhores, para nós falarmos sobre um tema que eu gosto muito e que tenho dedicado muitos anos, que é o transplante pulmonar. Então, eu vou falar sucintamente sobre as técnicas cirúrgicas do transplante pulmonar. A minha aula se divide na introdução, indicações do transplante pulmonar, tipos e técnicas, resultados e avanços e perspectivas. Então, quando nós falamos do transplante, em especial para quem é mais jovem aqui no Brasil, muitas vezes se pensa no transplante como algo novo, porque ele não está totalmente disseminado na nossa prática nacional. Mas se nós olharmos historicamente, desde Alexis Carrel, que ganhou o Prêmio Nobel em 1902, ele já fazia suturas vasculares e já lançou as bases, na verdade, da cirurgia vascular e dos transplantes de órgão como um todo. Em 1946, esse russo Demikov fazia transplante de pulmão a nível experimental. Da mesma forma, em 1949, Henri Metrat, um francês, também fazia os mesmos experimentos. O primeiro transplante em humanos foi feito em Pittsburgh, nos Estados Unidos, por James Hard, em 1963. Naquela ocasião, foi feito numa indicação que hoje é uma contraindicação, que era um grande tumor, um grande câncer de pulmão, e hoje se sabe que o tratamento de câncer de pulmão não é uma das indicações do transplante pulmonar, porque na hora que se faria um transplante no paciente desse, ele teria uma grande chance do órgão transplantado também ser acometido pelo transplante, pelo câncer de pulmão, tendo em vista que a doença é uma doença sistêmica. Desse período até 1980, foram realizados 38 transplantes, mas a grande parte deles teve uma sobrevida muito ruim, e boa parte nem teve alta hospitalar. O que mudou a partir de 1980? Na verdade, os transplantes de órgãos sólidos, com exceção do transplante renal, que é um transplante mais fácil de manusear do ponto de vista de imunidade, a grande mudança dos transplantes de órgãos sólidos, seja pulmão, seja coração, seja fígado, foi no início da década de 80, com o advento da ciclosporina. Então, com a ciclosporina, houve uma virada do ponto de vista de tratamento de imunidade desses pacientes. E, a partir daí, houve uma grande melhora do resultado dos transplantes de órgãos sólidos e, de fato, eles se tornaram uma realidade na década de 80 em diante. Já em 1981, Shumway e Hartz, Norman Shumway e Bruce Hartz, da Universidade de Stanford, começaram a fizeram o primeiro transplante cardiopulmonar conjunto, em bloco, que é uma cirurgia bem complexa, com sucesso. Em 1983, Dr. Cooper, na Universidade de Toronto, fez o primeiro transplante bilateral de pulmão. Primeiro transplante unilateral de pulmão. Na década de 80, ainda, 89, o Camargo, no Rio Grande do Sul, Vicente Forte, na Escola Paulista, e no INCOR, o professor Adílio Jatene, Noidir Stolf e Fábio Jatene, iniciaram o transplante de pulmão aqui na nossa universidade. O Dr. Cooper é um homem de enormes colaborações, não só para o transplante, mas para outras cirurgias, para a cirurgia torácica como um todo. E replicou isso, o transplante unilateral no início, depois o transplante bilateral, e se tornou também uma realidade nesse período. Em 2020, este ano, nós temos 426 transplantes realizados aqui no INCOR, e se somarmos com outros serviços que temos também em São Paulo, no Einstein, nós já passamos de 500 transplantes realizados pelo nosso grupo aqui em São Paulo. Essa é uma estatística internacional, da International Society of Heart Lung Transplantation. Os senhores notem que se no Brasil, como eu falei aos senhores, ainda se faz um número pequeno de transplantes de pulmão,
No mundo, em especial Estados Unidos, Canadá e alguns países europeus e Austrália, o número de transplantes é crescente. Vejam, nesse registro internacional, que é um registro voluntário, portanto não mostra todos os transplantes realizados, em torno de quase perto de 5 mil transplantes de pulmão realizados no mundo por ano, sendo que em vermelho é o bilateral e em azul o unilateral. Os senhores notem que o transplante bilateral hoje corresponde por 70% aproximadamente dos transplantes de pulmão realizados no mundo. No Brasil, o ano que nós fizemos maior número de transplantes foi em 2018, quando foram realizados 121 transplantes de pulmão. É um número expressivo se compararmos com 99 e antes disso, que nem se fazia transplante, mas é um número pequeno para uma população de 210 milhões de pessoas. Essa é a situação por centros da International Society novamente. Então, o número de centros que faz de 1 a 4 transplantes por ano, de 5 a 9, de 10 a 19. E os senhores notem que de 30 a 39, apenas 22 centros no mundo, acima de 40, 13 e acima de 50, apenas 15. O INCOR, isoladamente, está nesse seleto grupo de hospitais que faz mais de 40 transplantes. Volto a dizer, essa é uma situação que o registro não prevê. Se pudéssemos registrar por equipe, nossa equipe, nos últimos anos, tem feito mais, ou em torno de 50 transplantes por ano, portanto, estaríamos entre os 15 maiores serviços do mundo. Esse é o time de São Paulo. Vejam, 511 transplantes acumulados, e aquilo que eu falei aos senhores. Em 2017, fizemos 53 transplantes. E nos demais anos, nesses últimos anos, nós fizemos em torno de 50 transplantes por ano. Este ano, devemos ter um número menor, devido à pandemia de coronavírus. Nós fizemos, até o momento, 16 transplantes por essa doença que não estava na previsão de ninguém, né? Essas são as grandes indicações de transplante de pulmão no mundo. O DPOC, o enfisema pulmonar, ele corresponde a 38% dos transplantes simples e 26% dos transplantes bilaterais. No total, corresponde a 30% do número de transplantes. Outras doenças, como a fibrose pulmonar, vêm logo em seguida. Vejam o número delas, depois fibrose cística e aí muitas outras doenças um pouco menos comuns. As grandes indicações de transplante, então, são o DPOC e a fibrose pulmonar, como eu mostrei aos senhores. A fibrose cística, hipertensão pulmonar, bronquiectasias, são outras indicações. Mas, basicamente, vejam, nós temos milhões de pessoas no Brasil que são portadoras dessas doenças. Todas elas precisam de transplante? Certamente não. Quais são, entre elas, as que precisam? As que são portadoras de dispneia incapacitante progressiva, dependência de oxigênio, um quadro irreversível e baixa expectativa de vida. Em geral, o paciente, quando é avaliado para transplante de pulmão, se o transplante não for realizado, ele tem uma expectativa de vida em torno de 2 a 3 anos apenas, fora uma qualidade de vida muito ruim, porque o paciente não consegue fazer mínimos esforços, muitas vezes mesmo em uso de oxigênio. Então, as indicações são os tratamentos quando o tratamento é inefetivo ou não disponível, ou seja, são doenças que chegaram no patamar de reversibilidade independentemente do tratamento clínico. Uma expectativa de vida limitada, um perfil psicossocial adequado, o suporte familiar e o estado nutricional, o paciente não ser nem caquético e nem muito obeso. A possibilidade de reabilitação a nível ambulatorial, ela já foi mais verdadeira do que ela é hoje. No início do programa, e muitos outros programas, utilizam esse critério. Hoje, uma parte dos nossos pacientes estão em prioridade, internados, muitas vezes em UTI, necessitando de suporte respiratório, algumas vezes até em uso de ECMO, que é um suporte cardiocirculatório, uma máquina que se coloca para suportar cardiocirculatório, que pode ser usada por até algumas semanas, e esperando o transplante de pulmão.
Contraindicações absolutas, de uma forma bem resumida, se o paciente, além de uma doença grave de pulmão, ele tem alguma outra doença grave, seja neurológica, renal, cardiológica, assim por diante. Neoplásica. Contraindicações relativas, a idade, cada vez mais, em várias doenças, tem sido uma contraindicação relativa, na medida em que muitos pacientes mais idosos têm uma qualidade de vida adequada, são cognitivamente adequados, então, a partir daí, isso passa a ser uma contraindicação relativa. E outros indicadores que aumentam a gravidade, mas que não têm também uma contraindicação absoluta. E quais são os tipos e técnicas do transplante pulmonar? O unilateral, que é feito de um lado só. Eles podem ser usados em doenças restritivas ou obstrutivas, ou seja, doenças secas. Fibrose pulmonar, enfisema, doença que não tem secreção, que não tem infecção. Bilateral, além dessas doenças, e são muitas vezes utilizados em pacientes mais jovens, porque a sobrevida de médio prazo é melhor do que o do unilateral, eles são obrigatoriamente utilizados em doenças supurativas. Não dá para, numa bronquiectasia, você tirar um pulmão e deixar outros com infecção lá e acrescentar isso em imunossupressão. Esse paciente, imunossupressão mais infecção, ele não vai ter uma evolução satisfatória. Então, é obrigatório o transplante bilateral. Em hipertensão pulmonar, se você tira um pulmão só, o pulmão que ficaria já é um pulmão muito hipertenso, o sangue iria todo para o pulmão transplantado, o que é um grande problema também. Cardiopulmonar é um transplante pouco utilizado. No Brasil, nos últimos anos, apenas o nosso grupo que tem feito, nós fizemos 3 transplantes nos últimos 2 anos, quando existe comprometimento de coração e de pulmão simultaneamente. Lobar intervírus também é pouco utilizado. Basicamente crianças ou adultos muito pequenos. Por exemplo, um exemplo clássico, uma criança, um adolescente com fibrose cística, em que se pega um lobo da mãe e um lobo do pai e faz um transplante bilateral. Aí tem algumas implicações éticas que não cabem nessa aula, nós entrarmos nessa discussão. Então, essa é uma foto de um pulmão, de um paciente aberto bilateralmente com a exposição dos 2 pulmões. Esse é um tipo de incisão que é feito para transplante unilateral. É a torectomia posterolateral clássica. Então, o transplante unilateral foi o primeiro a ser realizado no mundo e também por nós. Ele tem uma menor sobrevida de médio e longo prazo, sobrevida imediata semelhante. Ele é uma cirurgia menor do que a outra, né? Claro, você só troca um pulmão, então ele tem uma menor morbidade cirúrgica e um menor tempo cirúrgico. Eventualmente, você possa pegar os 2 pulmões do doador e usar em 2 receptores. Você faz 2 transplantes, usando um pulmão para cada paciente. E tem que ser em doenças não supurativas, como eu já comentei. O transplante bilateral ele pode ser feito com mais do que um tipo de incisão. Esta é a mais comum, a que nós temos mais utilizado, que é a incisão torectomia bilateral transesternal. Ele tem uma maior sobrevida a partir do 3º ano. Ele é uma cirurgia maior, tem um maior tempo cirúrgico. Você tem que utilizar um doador para um receptor apenas e pode ser utilizado para qualquer indicação. Então, esse aqui à esquerda é um esquema de como funciona e à direita uma foto de um pulmão chegando no centro cirúrgico em que está o paciente receptor. Os senhores notem que nós clampeamos a traqueia. Nós clampeamos a traqueia aqui, nesse caso com grampeador. Cortamos a artéria pulmonar, deixando os 2 cotos. Aqui é o tronco pulmonar e aqui a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. E nós retiramos as veias pulmonares com um pedacinho de átrio esquerdo, para suturarmos diretamente no átrio esquerdo, um cuff de átrio esquerdo. E aqui, o pulmão chegando no centro cirúrgico. Aqui nós notamos a preparação dos cotos, do brônquio, da artéria pulmonar
E aqui aquele pedacinho de átrio esquerdo que eu comentei com os senhores, que aqui os dois pedacinhos, aqui as veias pulmonares chegando nesse pedacinho aqui de átrio esquerdo. Então, esse é o esquema mostrando a pneumectomia, já o bronco principal cortado, a artéria pulmonar cortada e as veias cortadas. Aqui, da mesma forma, a cavidade sem o pulmão, aqui tem uma compressa apenas. Aqui o coração, o outro pulmão aqui funcionando, vejam aqui. Aqui o mediastino, coração, e aqui a cavidade sem um pulmão. E aqui já o início das anastomoses. Nós iniciamos a anastomose pelo brônquio, aqui a anastomose. E um detalhe da anastomose, neste momento nós fazemos a anastomose com pontos separados, como os senhores notem, hoje temos usado muitas vezes sutura contínua. Aqui a segunda anastomose, que é a anastomose da artéria pulmonar, com uma sutura contínua, e aqui a artéria, vejam, o coração continua funcionando, o outro pulmão continua funcionando, e a cirurgia é feita em etapas, nessas etapas que eu estou comentando com os senhores. Aqui um detalhe da anastomose da artéria. E aqui em seguida, a última anastomose é a anastomose do átrio esquerdo. Aqui a foto, ela sendo completada. Os senhores notem um detalhe dessa anastomose do átrio esquerdo. E aqui o aspecto final, todas as anastomoses já realizadas. Aqui um pequeno filme mostrando isso, olha. O coração funcionando, o outro pulmão funcionando, o auxiliar afastando e as anastomoses sendo feitas. Aqui a anastomose do brônquio. A anastomose do brônquio sendo realizada, o pulmão aqui não funcionando, pulmão atelectasiado ou semi-atelectasiado. A anastomose sendo feita, sendo amarrada a anastomose, nessa ocasião com pontos separados no brônquio. Aqui um pericárdio do próprio doador para proteger essa anastomose. Então, sendo feita um preparo, um pedaço em T desse pericárdio. A anastomose sendo realizada. Em seguida, a artéria pulmonar. Sendo feita a anastomose da artéria pulmonar com sutura contínua. E, por último, a anastomose do átrio esquerdo. Senhores, vejam que a gente clampeia o átrio esquerdo, o coração está clampeado aqui, parcialmente. O clamp está pegando uma parte do coração, o coração continua batendo e é aberto um pedacinho aqui do átrio esquerdo e sendo feita essa anastomose no átrio esquerdo. Aqui se começa a insuflar o pulmão direito, a intubação é seletiva, permite insuflar um pulmão ou o outro, ou os dois. Começa a ser insuflado. Se reveza a anastomose, veja o pulmão bem branquinho, né? Aqui já perfundido, veja que já mudou a cor do pulmão, já veio sangue para o pulmão. Aqui o final das anastomoses do átrio esquerdo, da artéria pulmonar. E em seguida do brônquio. E aqui já o aspecto final, os dois pulmões já transplantados. Então se transplanta... O transplante pulmonar bilateral são 4 cirurgias, na verdade, né? Você resseca um pulmão, faz a pneumectomia e faz um transplante. Na sequência, você faz a outra pneumectomia e o outro transplante. Por isso que a cirurgia é uma cirurgia grande, é uma cirurgia longa. Então, esse aqui é o aspecto final. Esses são os resultados de sobrevida, nosso aqui do INCOR. Vejam, essa aqui é a mortalidade imediata, né, de primeiro ano. Depois existe uma estabilização em torno de 80% no início. E ao final de 10 anos, em torno de 50% dos pacientes. Essa é uma curva da Sociedade Internacional, em que aqui é o bilateral, ou em azulzinho, aqui todos e aqui unilateral. Vejam,
O bilateral e o unilateral são parecidos nos primeiros 2 anos. Depois vai se distanciando a curva, por isso que se tem feito cada vez mais bilateral, em especial em pacientes mais jovens, porque tem uma condição clínica de fazer isso. E essa aqui é a nossa curva de sobrevida, comparado com a curva de sobrevida total da International Society. Vocês notem que a curva, felizmente, é uma curva muito parecida. A nossa é até um pouco melhor, porque nós temos uma incidência muito alta de transplantes bilaterais, né? E no mundo tem um pouco menos. A gente chega a fazer quase 90% dos nossos transplantes são bilaterais. Dificuldades e desafios do transplante. É um baixo número de doadores. Na verdade, isso é uma realidade internacional. No Brasil, a realidade principal não é um baixo número de doadores. Infelizmente, no Brasil, nós temos muitas pessoas jovens que morrem por violência. Violência urbana, por tráfico, por trânsito, acidentes de motocicleta, de carro, e assaltos e assim por diante. Então, nós temos um alto número de doadores. O problema é que a qualidade, o cuidado com os doadores, muitas vezes não é o ideal, e, portanto, nós temos, principalmente para o transplante de pulmão, que é um órgão muito suscetível à aspiração, à morte cerebral, ao cuidado não adequado de UTI, acaba se aproveitando muito, tem um baixo índice de aproveitamento de órgãos pulmonares. Gravidade dos pacientes em fila, são sempre pacientes graves. Existe uma necessidade de uma equipe multidisciplinar preparada e dedicada. Essa é a parte mais difícil. Você fazer um transplante de pulmão não é tão difícil. Agora, você ter um programa de transplante de pulmão que funcione que é difícil, porque você precisa ter uma equipe multidisciplinar, preparada e dedicada. E essa equipe permanecer ativa e motivada é a grande dificuldade, principalmente a nível nacional. O custo hoje não é tão diferente de custos de tecnologias. Tem várias tecnologias mais novas que são muito mais caras do que o transplante. Perspectivas, é só para mostrar para os senhores o que nós temos feito também. Uma delas é o recondicionamento pulmonar ex vivo. Isso foi feito pela primeira vez no mundo na Suécia, na Universidade de Lund. Você tira um pulmão que você não iria utilizar, porque não estava totalmente adequado, mas também não estava tão ruim assim, senão não adianta reperfundir, e você trata esse pulmão de uma forma ex vivo, fora do corpo. Essa ideia também, por interessante que seja, não é nova. Isso aqui é o Demikov, em 1940. Lembra do Demikov que eu falei do russo? Então, olha o que ele já fazia. Esse é um filme de 1940. Ele já tinha essa ideia. Ele não conseguiu fazer clinicamente, mas ele já tinha essa ideia. Ele ventilava isso, o pulmão, com fole. Eram respiradores bem primitivos, né? 1940. Ventilava o pulmão e já perfundia esse pulmão fora do corpo. Olha a maquininha de perfusão aí. Uma maquininha também bem, assim, bem primitiva, né? Mas o princípio é o mesmo. Na Universidade de Lund, nós estivemos em 2007 fazendo esse curso de ex vivo. Aqui estou eu, o doutor Alessandro, que trabalha conosco, o doutor Stin. O doutor Stin foi quem descreveu esse método pela primeira vez no mundo. Essa é uma câmara que nós temos aqui no nosso laboratório de pesquisa experimental, que é o mesmo tipo de coisa, o mesmo tipo de máquina, mas que pode ser utilizado para pequenos animais. Então, esse aqui é um pulmão de um rato, que serve para ratos e coelhos, mais ou menos pelo tamanho, né? E você faz uma máquina, uma bomba rolete, vários tubos, o pulmãozinho, o reservatório aqui de sangue ou da solução que você for utilizar, o desoxigenador, e você faz isso a nível experimental. Esse aqui é um pequeno filme, olha, esse é um computador ligado a essa máquina, e nós registramos as medidas aqui. Então, com isso, nós fizemos muitos estudos, vários estudos de iniciação científica, vários estudos de tese, de doutorado, em que fizemos isso. Olha, aqui um rato aberto, o coração ainda batendo, os pulmões sendo ventilados, o ventrículo direito sendo aberto, é passada uma cânula, essa cânula é passada no tronco da pulmonar, é feita uma injeção de uma solução de preservação, veja que o pulmão vai ficando cada vez mais branquinho, vai sendo lavado o sangue do pulmão,
Então, olha, veja, totalmente bem branquinho, né? Lavou totalmente o sangue. Aí você retira a peça, canula a traqueia do rato, para poder ventilar esse pulmão através dessa traqueia, coloca uma cânula para poder perfundir esse pulmão no tronco da pulmonar. E olha aí, e aí o pulmão sendo perfundido e ventilado ao mesmo tempo. E com isso você pode testar várias soluções de preservação, comparar uma com outra, várias temperaturas. Então você consegue fazer trabalhos de comparação de várias soluções e registrar isso no computador online. As pressões de artéria, as pressões de veia, como isso está funcionando, medir saturação, medir gasometria, e com isso você verificar qual é a melhor preservação para o pulmão. Tentar aprimorar essa preservação pulmonar. Esse foi um paciente clínico que nós fizemos aqui, o nosso grupo. Esse é um paciente que nós fizemos pela primeira vez um transplante ex vivo no mundo. No mundo não, minto, desculpa. No Brasil. No mundo já tinham feito, principalmente na universidade, na Suécia, como eu falei antes, em Toronto, em outros lugares, no Brasil. E para onde vai? Então, existe uma grande trabalho, uma grande perspectiva de preservação de órgãos. Existe um desenvolvimento enorme de máquinas de preservação de vários órgãos, não só de pulmão, tentando personalizar, fazer medicina personalizada. Isso é uma tendência das várias doenças, na verdade. Até hoje, nós tratamos a maior parte das doenças por estatística. Então, nós damos um antibiótico que ele em 80%, 90% funciona melhor. Tratamos com remédio oncológico que ele, na maioria das vezes, funciona melhor. Cada vez mais está se tendendo com biologia molecular personalizar, quer dizer, para aquele paciente, com aquela genética, com aquela cepa do vírus, com aquela cepa da bactéria, com aqueles genes, marcadores genéticos do tumor, qual é o melhor tratamento? O tratamento individualizado. Isso é o que vai ocorrer cada vez mais a partir de agora e que era muito raro, para a gente não existia até recentemente. Em relação ao transplante, temos feito campanhas de esclarecimento e incentivo à doação, estudo de morte encefálica e repercussões pulmonares. Nós temos vários estudos clínicos e laboratoriais fazendo isso. Novos recursos no tratamento dos pacientes em fila, priorização, barateamento de materiais, aumentar o número de transplantes e, principalmente, melhorar a sobrevida dos transplantados no Brasil. E, para encerrar, acho que esse slide, para relaxar, algum dia todos nós iremos morrer, Snoopy. Verdade, mas todos os outros dias não. Ou seja, temos muito o que fazer, vamos trabalhar, acho que nós podemos dar uma colaboração imensa para a sociedade em que nós vivemos. Muito obrigado.